Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um vídeo bacana, bem completo, com tudo que você precisa saber sobre este bom jogo de futebol. Flamengo e Mirassol hoje às 18h30, galera, horário de Brasília, jogo no Maracanã. E eu vou trazer aqui para você as prováveis escalações de Flamengo e Mirassol, a arbitragem, os desfalques e onde você deve assistir o jogo, tá bom? Tudo que você precisa saber aqui e agora. O vídeo está completo, deixa o like para ajudar, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno. Neste sábado temos Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Red Bull Bragantino e Inter, Fortaleza e Botafogo e Bahia e Fluminense. No domingo, Dia dos Pais, Vasco enfrenta o Galo, tem Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport e na segunda-feira, fechando a rodada, Juventude e Corinthians. Nosso primeiro assunto de Campeonato Brasileiro é o líder da competição, é o Flamengo. O malvadão? Eita! Bora! Olha, pessoal, neste sábado o Flamengo volta a campo depois da eliminação na Copa do Brasil. 18h30 tem jogo contra o Mirassol, partida bem importante. Flamengo primeiro colocado, 37 pontos, e o Mirassol em quinto, 28 pontos, com uma campanha até surpreendente no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz deve contar com Carrascal, relacionado, ele que já está regularizado, mas não estava inscrito na Copa do Brasil, treinou depois da apresentação durante essa semana, então pode ser uma opção para o meio de campo do Flamengo. Arrascaeta foi para o sacrifício contra o Atlético Mineiro, não estava em totais condições, então o Flamengo ainda vai ver qual vai ser a melhor opção. No, la verdad un poco ansioso, la verdad que bueno, muy motivado también, pues vivir la experiencia de estar dentro del campo, de poder jugar primero, de ver la hinchada, de ver el estadio, de ver el ambiente, la verdad que un poco ansioso sí, pero bueno, muy tranquilo porque sé que siempre el estadio está con esa emoción. O Jorginho não vai jogar dessa vez, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então vai ter ali a chance do Felipe Luiz fazer um meio de campo, quem sabe mais combativo, Everton Araújo, Alan, juntos, são as opções que ele tem neste momento, ou até o próprio Saul, mas o Saul ainda tem dificuldade para começar uma partida e jogar o tempo todo. Do outro lado, o Mirassol faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, 28 pontos, e vai fazer a sua estreia na história no Maracanã. Para comemorar isso, vai lançar até uma camisa especial com a mesma fornecedora da Seleção Brasileira de 1970. Vai ser inspirado, camisa amarela, short azul, então vai ser bem diferente para essa partida. Um confronto que promete 18h30, Maracanã, neste sábado. Daqui a pouquinho vamos mostrar esse vídeo. É um vídeo super interessante sobre essa camisa que o Mirassol vai utilizar na partida contra o Flamengo no Maracanã, em homenagem à Seleção Brasileira de 70. Vocês já viram o vídeo? Já mostrar. E vi a camisa também, muito legal. Muito bonito, muito legal mesmo mostrar para os fãs de esportes. André Kfouri, é um Mirassol que surpreendeu absolutamente todo mundo. Quem falou, eu já esperava por isso no Campeonato Brasileiro, tá mentindo. O Mirassol, ele surpreende 100% das pessoas nesse Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo, que é o líder da competição. E um Flamengo, depois de uma eliminação dolorida, vai ter de ir para cima também do Mirassol. Mas não é jogo fácil. Não, o jogo desperta muito interesse por causa da fase do Flamengo, combinada a uma grande história desse Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol. Ganhando até agora de gente que não imaginava perder para o Mirassol e está perdendo, como a gente fala na gíria, bem perdido. O Mirassol não tem recebido presentes de ninguém na sua caminhada até agora no Campeonato Brasileiro, e é uma caminhada já suficiente para que os jogadores sejam elogiados, a comissão técnica nem se fala, e até o Paulinho, né, que trabalha num setor que ele imaginou para o pós-carreira dele e já conversou conosco aqui a respeito do que ele pensava, já fazendo um serviço que chama a atenção e provavelmente qualifica o Paulinho para... Eu não estou querendo apressar a saída dele do Mirassol, as pessoas não devem ficar bravas, mas é natural, né, num ambiente de competição em todos os setores como é o futebol, que quem se destaque veja portas abertas para lugares que são atraentes. E nesse caso são equipes
maiores, mais tradicionais, que trabalham com mais orçamento. Embora toda vez que o Paulinho fale sobre o trabalho dele no Mirassol, ele demonstre o quão concentrado e determinado ele está ali para fazer o melhor trabalho possível. Isso está acontecendo. O Flamengo vem de uma eliminação que, embora seja verdade, e todo mundo sabe, porque foi uma declaração pública da parte da diretoria do Flamengo, Felipe Luiz já falou sobre isso também, a Copa do Brasil não ser encarada como uma prioridade esse ano, o Flamengo está muito envolvido, pelo menos nesse discurso, com o Campeonato Brasileiro e, claro, com a Copa Libertadores, e também por entender que não dá para você querer abraçar tudo, ninguém fez isso no calendário brasileiro ainda, eu insisto que acho que ninguém vai fazer enquanto as coisas não mudarem e as condições para se treinar e trabalhar no Brasil em times de futebol sejam melhores, eu não acho que alguém vai fazer a tríplice coroa verdadeira, real, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então, embora isso tenha sido colocado publicamente, eu duvido que alguém no Flamengo ache normal, e se acha, não deveria, cair fora da Copa do Brasil nas oitavas de final. Me desculpe, eu nunca vou entender uma eliminação dessa para quem for como uma, tudo bem, não era a nossa prioridade. Uma coisa é não ser prioridade, outra coisa é você, entre aspas, abandonar a competição, disputá-la fingindo que está disputando. Não foi o que o Flamengo fez. Não foi o que o Flamengo fez. E eu entendo que a eliminação para o Atlético Mineiro é algo que traz dissabores. E o Flamengo vai ter que voltar a jogar bem. E jogou bem, não na primeira partida no Maracanã, mas jogou bem. Tanto que ganhou o jogo, né? No estádio do Atlético Mineiro, foi eliminado posteriormente. E é hora de voltar a se ligar no Campeonato Brasileiro, defender o objetivo que o Flamengo tem. O jogo é bastante interessante no Maracanã, sim. E olhando por esse lado bom da coisa do Flamengo e pelo futebol que apresentou no primeiro tempo contra o Galo na Copa do Brasil, no jogo que acabou sendo eliminado, Zupac, dá para pensar numa parte positiva num Flamengo que já entra diferente, que já entra mais solto, que já entra mostrando que pode apresentar um futebol mais vistoso? Acho que esse é o desafio do Flamengo e é isso essa curiosidade que gera para o jogo contra o Mirassol. Qual vai ser o reflexo, o que é que sobrou da eliminação por Galo na Copa do Brasil, que a gente vai ver não só no jogo do final de semana contra o Mirassol, mas no jogo do meio de semana no Rio de Janeiro também, contra o Internacional, pela Libertadores na quarta-feira, aliás, com transmissão da ESPN e do Disney+, nosso time todo lá do Maracanã, para esse grande duelo nacional pelas oitavas da Libertadores. Se o Flamengo vai conseguir, passados alguns dias da eliminação, muitas horas da eliminação, absorver o que teve de bom o jogo desta semana, de quarta-feira, que foi o primeiro tempo, que foi a recuperação do Cebolinha, por exemplo, que jogou muito bem e estava perdendo espaço, né? Até se falava que ele podia ir para o Grêmio e tal. Ou se o que a gente vai ver é um clube de ressaca por uma eliminação, mesmo de um campeonato que não era prioridade. Eu até acho que sair da Copa do Brasil, pura e simples, dentro da temporada do Flamengo, nem é o pior dos problemas. O problema é que isso aconteceu no momento em que o time está oscilando. E aí essa eliminação tem um peso maior, né? Se o Flamengo tivesse... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas se o momento, o futebol jogado, fosse um futebol de pouca contestação e por um acaso o Flamengo caísse nos pênaltis na Copa do Brasil, embora frustrante por ser nas oitavas, mas acho que o impacto seria menor. Agora, como essa eliminação faz parte de um momento de oscilação, ela fica mais indigesta, mais amarga. E vamos ver se no jogo... É amanhã o jogo, né? Do Flamengo? Ou domingo? O jogo é domingo. Domingo. No jogo de domingo contra o Mirassol, se o Flamengo vai conseguir se livrar dessa ressaca, se ele vai ter passado a ressaca... Amanhã, 6h30. Muito obrigado. Você vai ter passado a ressaca ou se o Flamengo ainda vai carregar reflexo. Porque assim, a gente acabou de falar do Palmeiras. Claramente o Palmeiras está carregando reflexos da eliminação. Não sei se o Flamengo vai também. Então, em relação à torcida, não, porque mais de 45 mil ingressos vendidos para essa partida, ou seja, vai estar lotado. Isso vale a pena falar. Aparentemente, de fato, a torcida entendeu a eliminação e está disposta a continuar ao lado do time por causa exatamente desse anúncio que foi feito. O torcedor não que estivesse esperando ou que celebre a eliminação na Copa do Brasil, mas pelo que deu para perceber, contatos que a gente tem, mídia social, não foi encarado por pelo menos uma parte da torcida do Flamengo como um grande problema essa eliminação na Copa do Brasil. E um detalhe, o Flamengo é o time que menos perdeu, são 16 jogos disputados, né? O Flamengo é o time que menos perdeu 2 de 16. Tem mais um time no campeonato que perdeu 2 de 16.
o Mirassol. São as duas equipes que menos perderam no campeonato. Então, de fato, vai ser um duelo bem um duelo que, de maneira improvável, vai ser interessante, né? Porque o que se esperava é que um Flamengo e Mirassol no Maracanã fosse um duelo desigual, dispar, realidades opostas. Não, é um duelo super interessante da rodada do campeonato. O Flamengo não vai poder contar com o Jorginho, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas ele vai poder contar com o Carrascal. Fica no banco de reservas, mas deve entrar e fazer a sua estreia, André. Espera-se bastante desse jogador. Ele é muito bom tecnicamente, ele tem futebol para ser titular do Flamengo. Eu considero uma boa contratação, com uma perspectiva muito interessante para ele, dependendo do seu nível de compromisso, motivação e tal. Ficar ligado, se envolver, vai fazer melhores os seus companheiros. Tecnicamente ele pode contribuir muito. Muito bem, e olha, como o repórter Pedro Henrique Torres já informou na matéria dele, o Mirassol vai lançar essa camisa aí especial no duelo contra o Flamengo em homenagem à seleção brasileira tricampeão de 1970. Galera, temos aqui os palpites do jogo aberto da Band para Flamengo e Mirassol. Link na descrição como créditos canal Jogo Aberto. Vamos ver aqui o que eles falaram desse jogo. Vamos lá. A jato, Flamengo e Mirassol, Edu Dracena. Ixi, 1-1 também. Capelanes. Eu vou torcer muito pro Mirassol. 3-0 Mirassol. Que isso? No Rio de Janeiro. Que isso? Então 1-0. Chico. 2-2 esse jogo, hein? 2-2. Garo. Mengão vai ganhar certeza, 2-0. Marco. 1-0 Flamengo. E pra você, Ronaldo? 1-0 Mirassol. 2-1 para o Flamengo e acabou. Que a semana que vem seja mais leve. E olha só, galera, quem está fazendo aniversário hoje? O nosso treinador Felipe Luiz. Quero desejar aqui para ele os parabéns, muita saúde e muito sucesso e muita felicidade. Ele merece, cara. É um cara do bem, é um cara que nos dá muito orgulho, né? Parabéns, Felipe Luiz. Tá aqui a postagem do nosso Mengão, elogiando, parabenizando o nosso treinador Felipe Luiz, que merece todas as homenagens do mundo, né? Cara, agora eu vou trazer aqui para vocês tudo que você precisa saber sobre Flamengo e Mirassol, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Fica comigo até o final, galera. Vamos lá, ó. O Flamengo volta a campo tentando virar a página da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. Com o Brasileirão como prioridade, o rubro-negro deve ir com força máxima disponível mesmo às vésperas de começar o mata-mata da Libertadores. O time precisa vencer para continuar na liderança sem depender de outros resultados. O Mirassol fará sua estreia no Maracanã na melhor fase de sua história centenária. O Leão vive um momento mágico, ostentando uma sequência de 9 jogos sem perder, sua maior em brasileiros. São 6 vitórias e 3 empates nesta série invicta. Na rodada anterior, venceu o Vasco por 3-2 e subiu para a 5ª posição com 28 pontos. Onde assistir, você vai ver este jogo aqui somente no Premier, tá bom? Escalações prováveis: Flamengo do técnico Felipe Luiz terá o desfalque de Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E eu vou falar, hein? Vai fazer falta. Esse cara é bom demais. Mas, em compensação, ele terá retornos importantes, como de Luiz Araújo e Bruno Henrique, que estavam em trabalho de carga após dores e desgastes. Eles treinaram em campo nos últimos dias e voltam a ficar à disposição. O primeiro disputa a posição com Plata, enquanto o segundo é opção para atuar como falso 9. O último reforço anunciado nesta janela, Carrascal, também deve fazer a sua estreia. E eu vou falar daqui a pouco por que o Carrascal vai estrear hoje, tá? É certeza, tá bom? Mas é provável que comece no banco. No meio de campo, com a ausência de Jorginho, a tendência de que a dupla de volantes sejam formada por Alan e Everton Araújo. Temos aqui a provável escalação do Flamengo, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Arrascaeta e Alan, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Carrascal vai estrear hoje porque, veja bem, pensa comigo, quem que vai estrear na Libertadores como titular no lugar do Arrascaeta? Carrascal. Por quê? Porque o Arrascaeta está suspenso da Libertadores pelo cartão amarelo, né?
Sendo assim, ele já deve ganhar minutos hoje para ir se adaptando em jogo, valendo, né, cara? Então, eu acredito que o Arrascaeta saia como titular e no segundo tempo o Carrascal deve entrar justamente no lugar do Arrascaeta para ir entrosando, né, galera? Eu sei que ele já vem treinando há uns 10 dias mais ou menos, né? E ele deve começar no banco e deve estrear no segundo tempo entrando no lugar do Arrascaeta e ele será titular contra o Internacional pela Libertadores da América na quarta-feira. Desfalques: Danilo, coxa direita, Pulgar, pé direito, De La Cruz, recondicionamento físico e Jorginho suspenso. Pendurados: Alan, Léo Pereira e Pulgar. Mirassol, auxiliar técnico Ivan Baitello. O único desfalque importante do Mirassol é o técnico Rafael Guanais, que cumprirá a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído pelo auxiliar permanente Ivan Baitello, que já comandou o Leão em outras oportunidades. A boa notícia fica por conta do retorno do lateral esquerdo Reinaldo, que foi desfalque por suspensão contra o Vasco. Ele volta ao time titular e assume a vaga de Felipe Jonathan. Essa deve ser a única mudança em relação ao jogo anterior. Provável escalação do Mirassol tem Walter, Lucas Ramon, João Victor, Gemes, Reinaldo, Neto Moura, Gabriel, Danielzinho, Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Desfalques: Rafael Guanais, suspenso, PH e da Silva lesionados. Pendurados: Daniel Borges, Alex Muralha, José Aldo, João Victor, Negueba, Christian, Gabriel e Walter. Arbitragem: Paulo César Zanovelli será o árbitro da partida. O assistente 1 é o Nailton Júnior de Souza Oliveira. O assistente 2 é o Celso Luiz da Silva e o VAR é o Diego Pombo Lopes. Tá, então tudo que você precisava saber sobre Flamengo e Mirassol, né? Será que tem mais alguma notícia aqui de última hora? Sempre é bom dar uma olhadinha, né, galera? Vai que tenha, né? A Arrascaeta se consolida como jogador mais decisivo do Flamengo e ganha concorrente. Camisa 10 é líder em participação em gols nesta temporada, marcada por evolução física, poucas lesões e indefinição por renovação. Boto, tem que renovar com o homem. O cara tá pedindo passagem. Então, galera, é isso. Hoje tem estreia do Carrascal, né? Jorge Carrascal. Desejo boa sorte para ele, que ele possa arrebentar com o manto sagrado, né? E possa fazer uma excelente estreia. E vamos torcer para o Flamengo fazer um bom jogo e vencer o Mirassol, que é novidade, é uma surpresa, né, cara? O Mirassol, com 16 jogos, tem 28 pontos e ocupa a 5ª posição do Brasileirão. Ele tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, por exemplo, né? O Cruzeiro tem 18 jogos, está com 37 pontos. O Flamengo é o líder com um jogo a menos que ele, que o Cruzeiro, também com 37 pontos. Valeu, muito obrigado a todos, saudações rubro-negras. E não esqueça, para ajudar o canal, é só deixar o like e se inscrever. Valeu, saudações, fui!